Pessoal, uma nova informação foi divulgada e ela fala o que acontece quando duas auras se sobrepõem, e isso está indicando alguma coisa de novo para o Lucario. A gente vai falar disso agora. Fala galera, beleza? Cássio na área. Pessoal, foi divulgado no episódio de hoje que o Ash vai atrás do Greninja para batalhar contra o Raihan. E no caso, a gente já sabe mais ou menos o que pode acontecer com base nas coisas que já aconteceram em Pokémon Jornadas. Toda vez que o Ash vai batalhar contra um oponente muito poderoso, desde que ele entrou na Ultra Class, na Hyper Class, ele faz um tipo de treinamento, alguma coisa que fortalece ele. Entendeu? No caso, na batalha contra o Volkner, teve um episódio em Alola, depois o Ash resgatou o Z-Move. Depois da batalha contra a Bia, um episódio antes, o Ash conseguiu a Mega Pedra e a Mega Chave com a Corrina. Depois, antes da batalha contra a Marnie, no caso alguns episódios antes, ele conseguiu a G-Max do Gengar com o Alistair. E no caso mais à frente, ele antes de batalhar contra a Drasna, foi treinar com o Clemont e conseguiu o Assault Meteor pro Surfet e o Dragon Rush, no caso pro Dracovish, o que fortaleceu os pokémons dele para ganhar essas lutas. Ou seja, toda vez que o Ash enfrenta um treinador pokémon forte, ele acha um jeito de se fortalecer, ficar mais forte. E no caso com o Raihan não é diferente, pois o Ash está indo no caso para Kalos, para treinar com o Greninja, aprender alguma coisa nova com o Greninja, para fortalecer o Lucario. Porque eu acho que o Ash já suspeita que o Greninja, o que ele usava era a Aura. Eu acho que o Ash já tem essa suspeita já. Então, ele pega o Lucario e leva o Lucario para Kalos para procurar o Greninja. E assim ter uma batalha com ele, treinar com ele. Porque ele sabe que o Lucario é o Pokémon Aura e eu acho que o Ash suspeita que o Greninja usava a Aura. E isso vai se confirmar nesse episódio. Então, o fato do Ash estar indo para Kalos, atrás do Greninja, para se fortalecer, para enfrentar o Raihan, pode ser um indício de que o Ash vai derrotar o Raihan. Pois toda vez que ele se fortaleceu antes de uma batalha assim, ele ganhou. Ele se fortaleceu contra o Volkner, ganhou. Contra a Bia, ganhou. Contra a Marnie, ganhou. Contra a Drasna, ganhou. Então, contra o Raihan, provavelmente ele deve ganhar. É o que tudo está indicando. E vencendo o Raihan, no caso, ele vai subir para Master Class. Então, após o Ash subir para Master Class, pode ser que role aquela batalha da hora. Vamos supor, Ash versus Cynthia, Steven versus Diantha. Vamos supor se a Iris estiver na Master Class, Iris versus Lance, no caso. E aí o Leon versus quem? Vamos supor quem que é o outro que tá faltando. Me falhou a memória agora. Quem que era mesmo? Ah, sei lá. O Leon versus o Flint. Já batalharam, mas põe eles de novo. Então algo similar pode acontecer, mas há indícios que a Iris, há rumor de que a Iris não está no caso da Master Class, e sim está o Kukui no lugar dela. Não sei, a gente tem que ver primeiro se aquele rumor vai se concretizar. O primeiro indício está apontando que sim. Se o Ash derrotar o Raihan, é um ponto para aquele rumor. Se depois o Ash treinar contra o Paul, perder para o Paul, e o Paul indicar para o Ash, ó, traz seus pokémons fortes, é outro ponto positivo. Então, se os próximos 3, 4 episódios forem igual aquele rumor falou, rumor que eu fiz, acho que foi quarta-feira que eu falei dele, foi quarta ou terça, eu não lembro. Se as coisas se concretizarem como aquele rumor tá dizendo, cara, a gente vai ter praticamente tudo entregado que vai acontecer. Mas no caso, vamos falar agora, voltar a falar do Lucario e do Greninja no caso. Nesse scan, a gente tem o Lucario envolvido por uma aura azul forte, ou seja, a aura dele tá bem mais forte. Pode ser uma junção com a aura do Ash. Porém, tem uma cena na preview do episódio do Raihan, que a gente vê o Lucario e o Ash se sobrepondo, um na frente do outro. Igual acontecia com o Greninja e o Ash, eles se sobrepunham e de repente eles fechavam os olhos, abriam e o Greninja mudava de forma, ele estava com a forma do Ash Greninja. Então eu tô me perguntando se algo similar não vai acontecer com o Lucario. Eu não sei se a forma Bound fenômeno do Lucario, vamos supor um Mega Ash Lucario, vamos supor. Eu não sei se uma forma dessa pode aparecer agora no episódio do Greninja. Ela pode aparecer, é possível, não vou descartar essa hipótese. No caso, esse post divulgou uma nova informação importante pra gente. Fala que quando duas auras se sobrepõem, uma coisa acontece. É uma das traduções que está falando aí. Fala que duas auras vão se sobrepor. Pois não é o Lucario comum e o Ash se sobrepondo, e sim o Mega Lucario e o Ash se sobrepondo. Podendo gerar aí, no caso, um Mega Ash Lucario, quem sabe. Mas calma que a gente já vai falar disso. Essa cena dá um indício disso. Porém, pode ser um fortalecimento absurdo de ataque pela aura. Por quê? Tipo uma aura burst. Tipo, bem mais forte. Por que eu falo isso? Porque na cena da preview do episódio do Greninja, deixa eu achar aqui, a gente tem o Greninja envolvido pela aura dele e pela aura do Ash e concentrando uma Water Shuriken assim, bem forte, bem poderosa. A gente até vê o brilho na estrela, pronto para lançar.
combinando o poder da aura do Ash com a dele, no caso, e depois a gente pode ver o Lucario levantando as mãos e fazendo uma Aura Fury com a energia dele e do Ash, ou seja, pode ser tipo uma Aura Burst o que o Lucario do Ash aparecer, pode ser simplesmente que o que vai acontecer com o Lucario e com o Ash, no caso, seja simplesmente um aumento de poder através da aura, ou seja, uma Aura Burst. Mas eu ainda não descarto uma Bound Fenômeno. Eu não sei se a Bound Fenômeno, no caso, pro Lucario, se realmente vai existir, se vai acontecer nesse episódio 108, nesse episódio do Greninja. Pode ser que ela tenha um indício aqui, mas pode ser que na batalha do Raihan, num momento extremamente difícil, ela realmente se concretize, aconteça. Pois foi dito que tanto o Raihan quanto o Ash nessa batalha vão estar em dificuldade. Parece que o Ash não vai conseguir derrotar o Raihan com facilidade, parece que a coisa vai estar feia. Parece que o Raihan vai estar quase derrotando o Ash. Ao que tudo indica, pelas imagens mostradas, parece que o Raihan vai pressionar o Ash no último. E no caso, essa pressão que o Raihan gerar sobre o Ash pode acabar desencadeando pode ser o pontapé final que faltava para gerar essa transformação. A gente não sabe ainda se o Lucario vai sofrer uma mutação, uma transformação na aparência dele. Como eu falei, isso provavelmente não vai acontecer no episódio do Greninja. Muito provavelmente a gente vai ter o Greninja ensinando o Lucario a controlar a aura, a juntar a aura do Ash com a dele, a unir as duas auras, tipo, sincronizando. Pois, como eu disse no caso, como eu disse no caso, nesse pôster fala, quando duas auras se sobrepõem, ou seja, duas auras se unem, se tornam uma só. Que era quase igual ao que acontecia com o Ash e com o Greninja. Então, pode ser que nesse momento, o Lucario do Ash desencadeie uma nova transformação. E no caso, a gente tem que lembrar de outro ponto importante, que é a evolução do Lucario do Ash até agora. No caso, o Lucario do Ash era um ovo que passou por várias regiões, veio da região de Sinnoh e não queria nascer. E depois, quando ele nasceu, ele só nasceu porque sentiu a aura do Ash. Então ele sabia que a aura do Ash era especial. E a gente vê a evolução dele através de Pokémon Jornadas. Então eu acho que ainda tá faltando alguma coisa, porque o Lucario do Ash é especial. Não é um Lucario comum. Ele passou por várias regiões sem querer nascer. Só nasceu quando sentiu a aura do Ash. Eu não sei se ele simplesmente realmente só vai usar a aura do Ash como uma aura Burst. Como eu falei, no episódio do Greninja, isso meio que tá ficando evidente, tá ficando claro. Ele só vai usar a aura do Ash para fazer uma aura gigante, uma aura Sphere gigante, e usar como um ataque. Ou seja, ele tá usando o poder do Ash no episódio do Greninja como uma aura Burst, para aumentar o poder dele. Porém, no episódio do Raihan, numa situação de crise, numa situação que o Ash estiver quase perdendo, mesmo usando todo o potencial do Lucario dele, ele pode despertar um novo poder. Porque a gente vê o Lucario e o Ash se sobrepondo, como eu disse, naquele exato momento. Pode ser que nesse momento, na batalha contra o Raihan, é que aconteça a Bound Fenômeno e surja um Mega Ash Lucario. Se o Mega Ash Lucario realmente for aparecer, realmente for ser canon, se a Pokémon Company realmente vai trazer isso para o anime Pokémon, se ele realmente for existir, vai ser na batalha do Ash contra o Raihan, ou talvez do Greninja e do Lucario. Mas, se não acontecer nesses dois episódios, provavelmente não acontece mais. Ou acontece no episódio do Raihan, que é o 109, ou no 108 do Ash e do Greninja e do Lucario. Se não acontecer nesses episódios, já era essa teoria. Vai ser simplesmente uma aura Burst, o Lucario usando a aura do Ash para fortalecer os ataques dele, fazendo ataques absurdos. Então, pessoal, isso que eu tinha que falar para vocês sobre as informações mostradas, beleza? O nosso vídeo vai ficando por aqui. Falou, galera, fui!